arte medieval. A arte medieval é um conjunto de movimentos artísticos que serve para difundir os conceitos católicos e legitimar os valores senhoriais cavalariescos. Suas influências são, em suma, a arte bizantina, islâmica, germânica, católica e latina. Vitrais. O vitral consiste em uma vidraça composta por vidros coloridos. Em sua maioria, representa personagens e cenas. Os vitrais se originam no Oriente por volta do século X, mas se expandiram na Europa. Sendo um elemento arquitetônico do estilo gótico, foi usado para decorar interiores de igrejas e catedrais, nas quais tinham função de iluminar o interior das igrejas, dando imponência e um ar de divindade. Rosáceas. As rosáceas, junto aos vitrais, davam um valor místico, religioso e iluminado para as igrejas. Rosáceas são círculos que se postam no alto das paredes, como a formação de uma rosa. Também serve para fins religiosos, nos quais Maria é representada por uma rosa e Jesus Cristo Sol. A arte dos vitrais. Em uma época considerada de bárbaros, a arquitetura supera os limites da sustentação. O estilo gótico utiliza os arcos ogivais, que são dois arcos que se dirigem em sentidos opostos, para que haja uma diminuição de peso nas paredes, onde surgirão os vitrais. A coloração dos vitrais eram feitas na fundição do vidro, onde se mistura materiais para dar cor. As estruturas usadas para a sustentação dos vitrais eram feitas de chumbo e, na maioria, assumiam a forma de um H. Esfuziante radiação da luz em Saint-Daime, a transcendência repousando na matéria, a luz na cor, a contemplação na ação. A luz deriva do bem e a imagem da bondade. Tapeçaria. A tapeçaria é uma técnica que consiste na confecção de um tecido, em geral com entrelaçamentos diversos, e o uso de fios coloridos de alguns materiais, com os quais podem se formar desenhos. A origem da tapeçaria é incerta, já que ela surge em vários lugares em épocas próximas. Sua função na Idade Média são decorar castelos, educar ao mostrar passagens bíblicas e principalmente narrar fatos históricos como batalhas senhoriais. Como ela assume grande importância nesta época, tanto na Europa quanto no Oriente, sua técnica é aperfeiçoada. Algumas tapeçarias e suas histórias. Tapeçaria de Bayeux. A tapeçaria de Bayeux é datada do século XI. Ela mede cerca de 70 metros de comprimento e meio metro de altura, e relata em 58 cenas a caminhada do Duque Guilherme desde a Normandia até sua coroação, passando pela Batalha de Hastings. Breve relato. Na cena 1 a 6 é mostrada a viagem e a prisão de Haroldo pelo conde Guy de Ponthieu. Da cena 7 a 11 é relatada a ida de Haroldo à presença do Duque Guilherme e ainda o acompanha a uma batalha contra o Duque Conon da Bretanha. Da cena 12 a 15 é relatada a cerimônia em que Haroldo se torna vassalo do Duque Guilherme. Após a cerimônia, Haroldo retorna à Inglaterra e ocorre a morte do rei Eduardo. Das cenas 15 a 16 é relatada a coroação de Haroldo e a passagem do cometa Halley, que significa um mau presságio. Da cena 17 a 18 é relatado o momento em que Guilherme é informado da morte do rei e da coroação de Haroldo e começa a se preparar a atacar a ilha. Das cenas 19 a 21 é relatado o embarque e a chegada do Duque Guilherme em Perlez. Das cenas 22 a 23 é relatado o banquete que Guilherme dá para comemorar sua chegada. Da cena 24 a 26 são relatados alguns ataques depois da saída deles para atacar o exército de Haroldo em Hastings. Das cenas 27 a 28 é relatado o começo da Batalha de Hastings, quando Haroldo é informado sobre a chegada de Guilherme e sua posição. Da cena 29 a 30 é relatada a Batalha de Hastings, de um lado a cavalaria normanda, do outro a saxã, e no final o rei Haroldo e seus irmãos são mortos. Da cena 31 a 32 é relatado um incentivo por parte do monge Odo perante muitos mortos. Da cena 33 a 34 é relatada a desistência após a morte do rei Haroldo com uma flechada no olho.
A cena 35 relata a fuga dos ingleses após a morte de Daru. A cena final da batalha se perdeu, mas seria a coroação de Guilherme como rei da Inglaterra. A tapeçaria de Bayeux mostra como eram as guerras na época da Idade Média e como era possível mostrar com tanta realidade a história através das linhas de um tapete. Outros exemplos da tapeçaria são A Dama e o Unicórnio, Ao Meu Único Desejo, onde são representados 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. E o Romance da Rosa, onde são mostrados o sonho e o amor. A tapeçaria é a arte de tecer a história em linhas. Pintura. Pintura consiste na aplicação de pigmento em uma tela ou papel a fim de colorir, dando-lhe tom e textura. Na época medieval, a pintura tinha fins religiosos, consistindo na educação através de passagens bíblicas contidas nelas, além de fazer decoração em castelos. A pintura se divide em algumas formas como painel, iluminura e vitral. Algumas pinturas e suas histórias. Nessas iluminuras, vemos um bispo contar a uma multidão a história de São Francisco, com tal capacidade de falar que até a natureza curva-se para ouvi-lo. Nessa iluminura do século XIII, vemos um grupo de discípulos lendo com o seu mestre. Para eles, a educação leva à felicidade. Nesta pintura, vemos Ramon Liu conversando com seu discípulo Thomas sobre seus livros. A morte do usuário e do mendigo. Na Idade Média, o que peca tem que ter sua punição lenta, e o que tem uma vida virtuosa tem sua passagem para o céu rápido. Percebemos nesse trabalho que existe uma distância entre as visões que as pessoas comuns têm sobre a Idade Média e o que ela foi na realidade. Embora chamada de época de bárbaros, sua arte goza de extrema qualidade e delicadeza, e além de uma preocupação com seu desenvolvimento espiritual. A história nos revela sempre duas visões sobre o mesmo momento artístico, e através deste podemos compreender mais sobre esse período tão rico, porém mal compreendido.